Primeiro Jornal Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Segunda-feira, hoje de feriado de carnaval, né? 3 de março de 2014, feriado de carnaval, mas obviamente que a gente não para aqui nos microfones do 87.5. E nós temos hoje o nosso bate-papo das 8 horas, vamos falar sobre esporte, um assunto bacana também pra gente abordar nesse feriado. Não sei se ele tem feriado também, mas de qualquer maneira está em nossos estúdios Jaime Quint Neto de Marco. Ele que ano passado, em agosto, foi inclusive motivo de manifestação em homenagem na Câmara de Vereadores de Teutônia, foi campeão mundial de Hapkido nos Jogos da Colômbia. Jaime, seja bem-vindo, bom dia, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol 87.5, e é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, seja sempre bem-vindo. Bom, Jaime, o Hapkido talvez seja uma arte marcial não tão difundida, me corrija se eu estiver errado, porque a gente tem outras, né? O judô, que é olímpico, tem o karatê, tem o taekwondo, mas de qualquer forma o Hapkido também se enquadra, se insere nesse sentido, e queria que tu falasse um pouco mais sobre essa arte marcial, sua origem, de que forma ela é que você trabalha ela na sua escola. Certo. Na verdade, você está correto, né? Há outras modalidades que, digamos assim, está na preferência da população, ou seja, está mais acessível aos nossos olhos, porque a mídia tem batido mais nela. Mas não deixa de ser menos importante do que as demais. O Hapkido tem sua origem na Coreia, tal como o Taekwondo, o esporte olímpico. Ambos utilizam pés e mãos, e o Hapkido agrega valores a mais, como a queda, como a finalização do solo e como a defesa pessoal em si. É uma arte marcial muito poderosa para seguranças, policiais, que na verdade é uma da quantidade significativa da minha escola, são brigadianos, que fazem até para ter um acesso melhor aos recursos de segurança que eles têm. A gente tem, a arte marcial está vivendo um momento de grande, acima de tudo, de visibilidade muito grande com relação ao MMA, a essas outras modalidades. Tem alguma coisa a ver ou é completamente à parte do que a gente vê hoje no Ultimate Fighter, enfim, nessas artes marciais que estão sendo mais difundidas hoje? Na verdade está começando a ficar um pouco complicado desvincular, tirar uma coisa da outra. Bem, né? Perfeito a tua colocação. Desvincular essa parte. O que é a arte marcial, o que é de fato, exatamente nesse sentido a minha pergunta também. A arte marcial ela tem na sua origem, no seu entendimento, dois conceitos bem diferentes. Primeiro é o conceito marcialidade, que entra disciplina, treinamento técnico, teórico, aí é onde entra os chutes bonitos, essa parte plástica onde entra a arte. Então há artista marcial e há o esportista marcial e há o atleta. Então a gente poderia fazer uma divisão aqui bem simplória, tá? O artista marcial é aquele que pega o seu golpe, é a pessoa que quer treinar para a vida, é a pessoa que quer simplesmente entrar em autossuperação. Esse é o artista marcial. O atleta marcial, ele tem dentro do conceito a marcialidade, a plástica, mas não perde, digamos assim, o vínculo direto com a marcialidade. E o atleta não, o atleta está interessado só no foco. O processo dele é o resultado, independente do que vai acontecer. Podemos enquadrar então a sua pergunta MMA nesse último caso, como atleta, não como atleta marcial. Porque no MMA, na verdade, você não tem um estilo. Quando você vê alguém lutando, você não sabe qual é o estilo, que tipo de uniforme, tudo naquele mesmo balaio. Né? Então o MMA ele tem difundido muito, porque na verdade ele atrai uma coisa que nós precisamos. Mídia acima de tudo. Então assim, e há um investimento muito alto financeiro por trás. Os irmãos Vegeta, quando compraram então o UFC da família Gracie brasileira, eles venderam um marketing violento, né? E em cima disso aí foi crescendo, se multiplicando, e hoje é essa potência que existe. Mas vamos voltar então um pouco agora ao conceito do Hapkido e ao conceito das outras modalidades que você citou, como o judô e o taekwondo, o karatê. Isso são artes marciais. O lutador que pratica esse tipo de modalidade, ele tem um conceito intrínseco dentro dele, que é o conceito de respeito, de hierarquia, um conceito motivador de superação. E não necessariamente de conquista apenas de um título. A conquista de um título é o trabalho de você, o treinamento do seu coach, do seu orientador, ou seja, é a consequência no trabalho, ou seja, mas o objetivo do artista marcial é o foco no processo. E o atleta é o foco no resultado. Bem destacado por você. Bom, na sua escola lá em Canabago, no bairro Canabago, exato. O que você oferece para os seus alunos? Tu falavas já
a questão de policiais militares, né? A questão da defesa pessoal é uma conotação que pode se dar ao Hapkido, essa importância desse conceito de defesa pessoal, de proteção, da pessoa que pratica aprender acima de tudo a sua defesa num primeiro momento? Sim, na verdade, nós oferecemos 4 modalidades na nossa escola, e eu gosto de frisar bem o termo escola, porque há diferença entre escola, centro de treinamento e academia, né, são coisas diferentes. Na escola, o nosso objetivo é a formação somativa e formativa, ou seja, o objetivo formar o cidadão, de criar um vínculo com a família, de fazer com que ele alcance um resultado mais, digamos, a meta almejada ser alcançada. Sim. Então nós oferecemos o taekwondo, o esporte olímpico, onde eu já fui campeão brasileiro, o Hapkido, que eu sou campeão gaúcho, brasileiro, mundial e internacional, o jiu-jitsu, que eu já fui campeão brasileiro, e o Muay Thai também, que eu já fui campeão brasileiro. Ou seja, o processo tem funcionado. Sim. A metodologia tem sido bem aceita, ou seja, a gente consegue o resultado. Sim. Demanda mais tempo, porque nós não estamos preocupados com foco no resultado. O resultado ele chega. Sim, é muito simples. Se você estudar, você vai passar no concurso. Sim, exatamente. Né? E não simplesmente ir lá fazer o concurso. Sim, exato. Agora, olha que interessante. O Hapkido, em questão de combate com o MMA, é muito parecido. Porque tanto no MMA quanto no Hapkido há socos, há chutes, há quedas e há a parte ground, que é a parte de chão. Só que tem uma diferença muito grande. Há uma regra por trás do Hapkido que o protege, por exemplo, de qualquer lesão. No Hapkido eu não posso dar um soco direto no rosto do meu adversário, ou seja, eu não posso tirar sangue do meu adversário. Se eu tirar sangue, por exemplo, lutando contigo, eu sou desclassificado, então não é interessante. Sim. Além do mais, eu uso uma luva na mão, similar à do MMA, eu uso um capacete, um colete, protetor de cotovelo, protetor de canela, e protetor genital e protetor bucal, ou seja, e fora o meu kimono. Sim. Então, assim, na verdade, fica muito dinâmico, mas ao mesmo tempo garante a integridade. Ou seja, eu fui pro campeonato dos Jogos Mundiais e voltei inteiro. Sim. Eu já fiz luta de MMA onde eu fui fazer a luta e não voltei inteiro. Exatamente. Né? Então a questão que você tem que fazer é a pergunta: vale a pena? Vale a pena você colocar sua integridade física hoje por um título, sendo que daqui a 3, 4, 5 anos você não vai ver seu filho crescer? Sim. Você tem que pensar isso. Sim. Né? Bem lembrado. Bom, falando do Hapkido, eu quero que você fale também dos Jogos Mundiais que aconteceram na Colômbia, a qual você se sagrou-se campeão mundial. Como são as competições? Tu já falavas agora nessa parte de quais equipamentos que são utilizados, né? E esses Jogos Mundiais reuniram atletas de todo mundo, vieram para a Colômbia para disputá-lo de fato, qual você sagrou campeão? Exato, na verdade acontece de 4 em 4 anos. Uma Copa do Mundo. Não, assim, exato, a gente precisa compreender alguns conceitos. Sim. Primeiro, há campeonatos estaduais, nacionais, pan-americanos, internacionais, mundiais, Olimpíadas, e aí vai. Né? Sendo que a Olimpíada, nesse caso, é o ponto alto de qualquer atleta. Abaixo da Olimpíada há os Jogos Mundiais. As modalidades que entram para as Olimpíadas, primeiro tem que passar uma série de seletivas dentro dos Jogos Mundiais. Bem, para ser aceito como Jogos Olímpicos, você tem que ter uma quantidade X de países participantes, com uma quantidade X de integrantes participantes, ou seja, tem muitos requisitos que o Comitê Olímpico exige para que uma modalidade seja ao nível olímpica. E um dos pré-requisitos é a quantidade nos países, nos continentes, a quantidade de praticantes, uma regra que proteja o integrante, ou seja, o esportista, não somente ter integrantes que protejam, mas como integrantes que fiscalizem, que são os árbitros, os juízes, ter toda uma estrutura por trás, notação de pontuação, e assim vai indo. Depois que isso tudo é feito, ele entra como esporte de exibição. Depois de demonstração, jogo efetivo dos mundiais e olímpico. Então, na verdade, esses jogos na Colômbia foi a primeira vez que o Hapkido entra como esporte nos Jogos Mundiais. Ou seja, primeira vez que o Brasil foi convidado. Sim. Primeira vez que um brasileiro foi campeão mundial. Ou seja, fizemos história. Sim. Ou seja, a cidadezinha de Teutônia fez a história. Vai estar registrado para sempre nos
nos registros dos Jogos Mundiais nos Olímpicos. Ou seja, conseguimos fazer com que a cidade de Teutônia, não somente com a Miss Brasil, mas também no campo dos esportes, seja lembrado eternamente. Bacana. E você me fez a pergunta sobre como se deu esse processo. Ou seja, há feito várias seletivas, os países convidados têm que preparar uma seleção. Essa seleção, então, ela se desloca até um país que vai sediar os Jogos Mundiais. Nesse caso foi Colômbia, Cali. O próximo vai ser na Polônia. E aí o outro já não lembro. Dentro daqui a 4 anos, 3 anos e pouquinho, 3 anos e pouquinho, eu pretendo estar na Polônia. Mas para estar na Polônia, eu não tenho vaga garantida. Eu tenho que participar de toda a seletiva de novo. Essa é uma diferença do MMA. Sim. No MMA o cara ganha o título e automaticamente já está lá, grandão, esperando. Eu não. Ou seja, como os Jogos Olímpicos, o campeão, uma vez campeão, ninguém tira aquele título dele. Sim. É dele, a medalha é dele, o título é dele, a honra é dele. E depois, se ele quiser de novo, ele tem que batalhar tudo de novo. Participar da seletiva, conseguir patrocínio. Não tem a questão da defesa do título. Claro, vai defender o título por ser campeão, mas o processo é outro. Exato. Quando você se forma uma faculdade, o título de graduação é teu. É teu sempre. Final. Exato. Entendeu? Não tem que ficar defendendo ele. Exatamente. Ele é teu. Naquela época tu ganhou. Tu não quer dizer que vai ser sempre o atual campeão. Sim. Bem lembrado. Bom, Jaime, eu só passar teu currículo aqui. Você é faixa preta segundo Dan Rapkido. Exato. Isso, me corrija se eu estiver errado, tá? Foi na tua assessoria de imprensa que nos passou. Deve estar tudo certinho. Faixa preta segundo Dan de Taekwondo. Exato. Faixa preta de Jiu-Jitsu, grau preto e Muay Thai. É isso Exatamente. mesmo? Bom, você também aqui, por curiosidade, como é que é o nome do assessor mesmo? É o Maciel Rodrigues. Grande Maciel. Diplomado em matemática, é isso? Matemática. Mas olha só, educação física que tem um pouco mais a ver, digamos assim, Exato, com o que tu pratica. Mas formado em matemática. Matemática e pós-graduado em docência no ensino superior. Exatamente. Bom, falando um pouco mais da sua escola, Jaime, quem quiser procurar, existe um pré-requisito para que um atleta possa começar na sua escola? Tem um pré-requisito? Tem lá uma idade mínima? Como funciona a escola Dojo Aliança? Eu gosto de dizer que precisa respirar. Respirar. Né? Se respirar e tiver vontade, Tá querer, valendo. não importa, você não precisa ter nenhum conhecimento anterior, não precisa ter um bom desenvolvimento físico. Na verdade, a escola faz justamente esse processo. Pega o indivíduo, faz uma triagem e a partir da triagem ele vai receber a quantidade adequada de informação técnica, a quantidade necessária de estímulo físico e ao longo do tempo, para a competição, ele tem que passar algumas, digamos, etapas. Tem que ser primeiro participante da equipe interna, para depois disputar os estaduais, futuramente os brasileiros e, quem sabe, o internacional. Como funciona a progressão de faixa do Rapkido? Começa também... Começamos da branca e vai para cinza, amarela, laranja, ou seja, são 10 escalas. 10 escalas, isso, até chegar. Por exemplo, agora, em meados de novembro do ano passado, uma equipe de alunos meus foram para o Uruguai para a Copa. E, na verdade, 3 alunos nossos, dos 5 que foram, se tornaram campeões. E um deles ganhou o título inédito no Rio Grande do Sul de salto em distância com rolamento superior a 4 metros. Ou seja, então, na verdade, os alunos já estão seguindo a formação que a gente tem orientado. Né? Tem muitos integrantes da nossa equipe que já conseguiram vários títulos importantes, como participação do Invictus, que é uma competição de Jiu-Jitsu, no Muay Thai também. Mas independente da situação, se respirou tem vontade e entendeu o conceito e a missão e a visão da empresa, vai seguindo na escola. Bacana, o Dojo Aliança, que fica na Rua Costa e Silva, 468, no bairro Canabal. O telefone de contato é esse que tem aqui, Exato. né? 8554-0892. Também pelo e-mail dojoaliance, tudo junto com 2 L's, dojoaliance@gmail.com, sem BR. Valeu, Jaime, obrigado pela sua participação aqui conosco. Te desejar sucesso. Tem uma próxima competição em vista já? Alguma coisa para esse ano de 2014? Na verdade, nós temos várias. As etapas do Gaúcho, temos em todas as modalidades, né? E temos também a nossa preparação para a equipe que vai acontecer agora em julho, aqui na cidade de Teutônia, com a 3ª edição da Copa Aliança. Legal, bacana, sucesso. Obrigado, e que possamos Rádio conversar mais uma próxima vez. Lembrando que essa entrevista fica no nosso Facebook e também no nosso site, já a partir das primeiras horas da tarde, para vocês poderem conferir de perto também. Valeu, Jaime, tudo de bom. Muito obrigado. Muito bem, Jaime Quint, Neto Demarco.